Dr. Isaías Claro é promotor de justiça do Estado de São Paulo, em Andradina, fundador e presidente da comunidade espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, coordenador geral do Lar Espírita Eusébio de Oliveira Brandão, autor dos livros Depressão, Causas e Consequências e Tratamento, Vencendo Aflições, Sementeira de Bênçãos, Quando Existe o Amor, CDs e fitas de áudios e de vídeos sobre depressão, ansiedade, família, etc. Então, com vocês, Dr. Isaías Claro, a quem eu passo a palavra. Queridas irmãs, irmãos queridos, prossigamos todos mergulhados na suave e incomparável paz de Jesus. Estar nesta casa, neste evento, representa uma honra e uma alegria intraduzíveis em palavra. Trago um tema de magna importância para todos nós, ou porque a qualquer momento alguém poderá cair em depressão, ou porque raras são as famílias que não possuam pelo menos um depressivo na sua intimidade. Quando na família, no círculo de amigos, de companheiros de trabalho, o certo é que todos nós ou estamos expostos a esta doença, ou poderemos estabelecer relação com alguma pessoa que a possua. Pela profundidade e complexidade do tema, não se tem como abordá-lo de maneira exaustiva, completa, ao longo de uma exposição de menos de 1 hora, porque franquearemos espaço para as perguntas. Portanto, traremos algumas observações. Abordaremos o tema de uma maneira objetiva, pedindo licença para abrirmos mão de eventual retórica, para que alcancemos logo o nosso objetivo. Costuma-se dizer que a depressão é uma doença do final do século ou do começo deste século e milênio. É uma observação incompleta. Em realidade, a depressão é encontrada em todos os tempos da humanidade. Se porventura pudéssemos agora consultar a Bíblia, verificaríamos que o rei Saul e Jó, personagens do Antigo Testamento, tiveram depressão. E se analisássemos o comportamento de Pedro e de Judas Iscariotes sob a ótica da psicologia, verificaremos que num determinado momento, um e outro apresentaram um comportamento depressivo, e coincidentemente os dois pela mesma causa, sentimento de culpa, um porque negou conhecer-se Jesus, e o outro porque de maneira equivocada traiu o amigo. Quantos são os depressivos? Segundo uma das estatísticas, não a mais pessimista, pode-se falar em 10% da população mundial padecendo de depressão. A população encarnada passa de 6 bilhões, portanto, podemos calcular em torno de 600 milhões de depressivos encarnados. A população desencarnada passa de 20 bilhões. Se projetarmos a mesma estatística, nós teremos, somando-se as duas facetas da humanidade, algo em torno de 3 bilhões de criaturas deprimidas, porque a morte do corpo pura e simplesmente não liberta a alma de uma depressão moral, porventura não tratada ou curada.
Quem poderá contrair depressão? Em princípio, qualquer pessoa, criança, adolescente, jovem, pessoa na madureza, na velhice, especialmente na velhice por alguns fatores, ricos e pobres, de classe média, mais ou menos cultos, do Ocidente, do Oriente, mas sobretudo a mulher está exposta à depressão por fatores que traremos dentro em momentos. Quanto poderá durar uma depressão? A depressão maior, assim denominada pela psiquiatria, é uma depressão que dura pelo menos 15 dias. Não é qualquer tristeza que pode ser diagnosticada como sendo uma depressão. Para que se diga que aquela tristeza seja efetivamente uma depressão, faz-se mister de que ela não ceda à tristeza por pelo menos 2 semanas. Ao cabo deste período, se a criatura não retomar a motivação para viver, o ânimo, a alegria, a sua posição mental anterior àquela crise de tristeza, já se poderá dizer que ela está com depressão. E essa depressão pode perdurar por toda a encarnação. O espírito pode desencarnar, levando consigo a moléstia, permanecer na erraticidade deprimido e reencarnar com depressão. É por isso que encontramos crianças que, e não obstante, muito amadas e vivendo num ambiente de tranquilidade, de segurança afetiva, patrimonial, financeira, apresentam uma tristeza sem fim, mórbida, que não passa. A mulher, segundo a minha pesquisa, está mais exposta à depressão por uma questão de justiça divina. Sim, senhoras. Sim. Eu compreendo esta inconformação, mas eu não posso trair a verdade. Porque as mulheres são frias, indiferentes, se recusam a fazer cafuné nos homens. Depois que inventaram uma tal de dor de cabeça crônica, nós os homens ficamos à mercê. Homens presentes, eu disse alguma inverdade? Pois então, rendam-se a uma verdade científica, filosófica e espírita. É uma bobagem que eu acabei de falar. Vocês perceberam, né? Ainda a mulher, pode ser aí. Na verdade, agora deixa eu fazer as pazes com você, mulher. A mulher está mais exposta à depressão por culpa dos homens. Tá certo? Nós temos aqui dezenas de causas que podem contribuir para a depressão na mulher. Resumindo isto em 1 minuto, porque nós temos mais assuntos, é tema para um dia inteiro de reflexão e verdade. Nós poderíamos dizer que a mulher está exposta à depressão por fatores fisiológicos, hormonais e também de natureza emocional, espiritual. Mensalmente a mulher passa por uma situação peculiar e a sua TPM muitas vezes se transforma num problema de natureza psicológica, emocional, espiritual, sobretudo quando advém a menopausa. Especialmente vale a pena você, mulher, atentar para isto. A mulher que passa a sua vida ocupada com uma só tarefa, centrada basicamente no marido, na casa, nos filhos. O casamento nem sempre corresponde à expectativa. Os filhos crescem, casam-se, vão-se, quando não experimentam dificuldades outras. Então a mulher que vive centrada na sua casa, ela experimentará o tédio,
o estresse, os conflitos domésticos, a carência e toda uma série de situações que vão afligindo a mulher, especialmente a mulher também muito dependente economicamente do marido. Este é um problema não tão encontradiço em cidades como São Paulo, mas nós que vivemos no interior nos deparamos com essa dificuldade. A mulher muito dependente do companheiro para tudo, e muitas se queixam desta humilhação, desta subserviência, causos e causos que nós poderíamos aqui estar contando, mas infelizmente o tempo não nos permitirá. Então a mulher vocês estão vendo aqui, olha, ela é muito invejosa, né? Quer o status, o dinheiro do marido, a segurança do homem, mas vocês vão evoluir ao ponto, tá? Não se esqueçam, eu sou mal piadista, eu também acho graça das bobagens que eu falo, tá? As mulheres vão evoluir e ainda serão superiores como nós os homens, né? Mas tudo isto, olha, o estresse, sobretudo porque a mulher é muito preocupada com tudo. A mulher muitas vezes pode ser comparada a uma antena parabólica, ela capta tudo, tudo carreia para a mulher. E se ela for casada com um marido truculento, machão, o problema se agrava, porque ela não tem liberdade de se expressar, e ela passa então a remoer sentimentos, e como ela não consegue comer o marido, comer o problema, ela rói as unhas, tá? É uma postura que a gente encontra muito na mulher, e o problema é tão sério na mulher, que pesquisas confiáveis revelam que 30% das mulheres fingem orgasmo. O problema é tão sério, que lá em casa, com a Joana, nas poucas vezes que a gente namora, eu pergunto: escuta, você está de que lado? Dos 70% ou dos 30%? Tá? Posso dormir sossegado? Pode. Então a gente dorme e ronca, né? Olha, um conselho para as mulheres: casem-se com um expositor espírita, que viajam bastante. É maravilhoso, o cara fica uma semana fora, chega cansado, ele chega mais cristificado, ele está noutra e não está muito afim, entendeu? Aí chega a próxima jornada espírita e aí vai passando a encarnação. Por favor, Ricardo, perfil comportamental do depressivo. De regra, eu já disse, a depressão é uma tristeza, e numa visão holística da criatura humana, corpo, perispírito, emoções, alma, nós temos que dizer o seguinte: mesmo que a depressão seja originariamente orgânica, termina por afetar o psiquismo, a alma da pessoa enferma. Se a depressão for inicialmente de natureza espiritual, emocional, isto tende a se refletir no corpo, nesta interação indissociável que há entre mente e corpo, entre corpo e emoções. Mas nós podemos dizer que, de regra, o deprimido se apresenta então triste e abatido. Os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha o falar, ele tem poucos assuntos para conversar, responde por monossílabos, porque ele padece de algo que nós chamaremos de monoideia, de ideia fixa. Ele só pensa naquilo, não naquilo da Zezé de Macedo, da escolinha do professor Raimundo, naquilo que o aflige. Causa desespero no depressivo a ideia de que ele vai ter que mudar de pensamento, ele se torna escravo. É uma ditadura emocional que constringe o depressivo, e ele então se apresenta desta forma: preocupações com doenças físicas, a hipocondria, perda ou ganho significativo de peso, tudo dependendo do seu perfil psicológico. Ela prefere a solidão mórbida, ambientes escuros, músicas tristes, estilo Daniel, Zezé de Camargo, aquela coisa toda, né? Rio Negro e Solimões, que tem umas ótimas também para depressivos.
Aí ele chora, ele ouve as músicas, aqueles amores impossíveis, devaneios, sonhos, frustrações, ilusões, e ele vai se abatendo. E olha como então as mulheres deixam os homens. Olha aí, só com a roupa do hospital psiquiátrico, ó. Nem a roupa do corpo. Ele está ali, olha. A mulher fugiu com o sócio, levou os cartões de crédito, né? Ele está ali agora esperando a desencarnação chegar, tá? O que é depressão? Num conceito muito simples, nós diremos que depressão é um abatimento moral, letargia, uma tristeza profunda e prolongada. No entanto, esta é a regra, porque há determinados depressivos, por exemplo, do transtorno bipolar, a antiga psicose maníaco-depressiva, em que a pessoa alterna os seus estados emocionais. Ora, ela está muito bem, no auge, como os alcoolizados, ela está no alto. E quem está no alto, como os alcoólatras, não tem chão. Depressão, amigos, é um buraco. A pessoa que está então deprimida é alguém que caiu no buraco. Ela não tinha chão, ela não tinha onde se sustentar. E termina então por cair. Mais embaixo, na transparência, na lâmina, nós verificaremos que a depressão, ela depende, isto é fundamental, então acorde para você ouvir isto. A depressão se dá não somente pelo fato que venha a nos suceder, mas pelo nosso momento emocional, espiritual. Algo que deprima alguém hoje poderá não deprimir amanhã, e vice-versa. Tudo a depender também da sua personalidade, dos fatores que desencadearam o processo e da situação atual da vida do paciente. Graus da depressão. A depressão tem graus, e eu direi a você, com o Dr. John Bowlby, um médico norte-americano, que a tristeza, em algumas situações, é uma reação, normal e saudável a qualquer infortúnio. Você tem tristezas, eu tenho. Todos nós que estamos na terra não fugimos daquela regra estabelecida por Jesus: no mundo tereis aflições. E é muito humano, é muito natural que, vez ou outra, deixemos-nos dominar por alguma tristeza. Estas tristezas, nestas situações esporádicas, são saudáveis na medida em que nos ajudam na internalização. Eu me busco nesta viagem interior para me reprogramar, para me reorganizar e retomar a minha vida. Um exemplo, diante de um luto, a mulher que venha a perder o marido pela desencarnação, é muito natural que ela chore, pelo menos até receber o seguro. Entendeu? Uma dica para você, tá? Vai para o velório, leva uma cebola na bolsa, esprema, chore, alguns colírios que tem uma reação. Recebido o seguro, minha filha, encontrou sua alma gêmea, vá em frente, tá? Para que nós entendamos depressão, precisamos compreender casa mental. Aí nós nos reportamos a André Luiz no Mundo Maior, capítulo 3. Todo o livro versa sobre observações e estudos que André Luiz faz em hospitais psiquiátricos. Vale a pena ler todo o livro, depois de ler o meu livro Depressão, é claro, né? Tá? Nesse capítulo, ele diz que nós podemos comparar a casa mental a um edifício, a um palácio com 3 andares: subconsciente representando o passado, o consciente representando o presente, o superconsciente representando o futuro. O subconsciente é então um porão, um arquivo, um registro, a residência de todos os fatos e de todas as emoções, sentimentos que nós experimentamos quando da vivência do fato.
É por isso que reencarnamos. E afora as relações magnéticas que há entre as criaturas, questão 388 do Livro dos Espíritos, nós muitas vezes reencontramos alguém, olhamos para aquela pessoa e dizemos: eu não sei porquê, mas eu não gosto dessa pessoa. E o contrário também, felizmente, olhamos e a empatia, o amor, lembranças que nós retomamos de fatos, de sentimentos que estavam arquivados. E aqui começamos a entender depressão. Por que a pessoa se deprime? Porque nós somos o que pensamos ser, somos o que sentimos ser, somos os nossos arquivos, somos as nossas lembranças, somos o que fizemos de nós até hoje. Se a criatura humana, até o momento, vem arquivando ódio, rancor, mau humor, azedume, estresse, medo, ansiedade, angústia, perda, mágoa, imaturidades várias, ilusões, fantasias, ela é exatamente a síntese de todo este complexo de emoções acumuladas. O depressivo, então, é alguém que vem arquivando sistematicamente. Se alguém então diz: nasci para sofrer, é exatamente esta informação que vai para o seu subconsciente. Você nasceu para sofrer. A pessoa se depara com uma situação afligente, emerge deste porão a lembrança: você nasceu para sofrer. Outro: fulano não gosta de mim. Outro: está tudo errado na minha vida. Outro: levantei com o pé esquerdo. E vai por aí afora. Meu Deus, que dia! Arquiva, que dia! O consciente representa o nosso presente, o hoje, a vontade, a oportunidade, o esforço, o trabalho, as possibilidades amplas colocadas à disposição da criatura encarnada. Mas o depressivo não cogita do hoje, não cogita do amanhã. Ele vive centrado no seu passado, como nós daqui a pouco falaremos melhor. O superconsciente guarda materiais de ordem sublime, superior, esse Cristo interno que todos nós somos, aguardando oportunidade de desenvolvimento. Mas a criatura, reencarnando quase sempre, recapitula, repete, insiste em velhas posições, em velhos hábitos, em antigas situações que ela deveria superar, fazer daquilo o estrado, a catapulta para lançar-se para frente e para o alto. No entanto, ela prefere estacionar no ontem da vida. Portanto, nesta atitude aqui, de fixação do passado. E eu digo que nós, claro, não desprezaremos totalmente o passado, mas se fôssemos para viver em função do passado, Deus, no lugar das orelhas, ter-nos-ia permitido reencarnar com retrovisores, para ficar olhando o que passou, ou teremos um olho na nuca. O depressivo só se lembra do passado e do que o passado teve de pior. Porque a minha infância, lá no gabinete do forense de separação, porque você me provocou, me xingou. Mas quando foi isso, mulher? Você já esqueceu, não é? Brigas de 20, 30, 40 anos. E ela fala: olha, você me falou assim, você estava nessa posição, a camisa era de tal cor, o botão estava assim, quando você falou assim, a mamãe passou ali, aquela coisa. E ela fica então. E o depressivo que se preza não esquece. É dele essa frase: eu morro, mas não esqueço. Eu vou para o cemitério, mas eu levo isso comigo. Então não perdoe, isto mesmo, guarda, tá? Para ele aprender que não deve se meter na sua vida. Só para você não dormir depois do almoço, tá?
Meus amores, nós poderíamos aqui apresentar dezenas de causas. Fatores externos concorrem para a depressão? Sim. As pessoas concorrem para a depressão da criatura deprimida? Sim. O corpo concorre? Sim. Mas é preciso dizer, nesta síntese apertada desta tarde, que a causa primeira da depressão é o próprio depressivo. No passado nós culpávamos os deuses pelas nossas desgraças. Depois evoluímos um pouco, passamos a culpar o demônio. Evoluímos mais um pouco, agora o culpado é o outro. O marido, a esposa, os filhos, o vizinho, o patrão, o empregado. Mas está chegando a hora de nós assumirmos uma postura responsável, serena, embora, e dizer que somos nós os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Como escreveu Huberto Roden, a tua felicidade não pode depender do que não dependa de você. A tua felicidade não pode depender do que não dependa de você. Por isso, então, a criatura permanece infeliz, porque ela coloca a felicidade fora de si. Como o tema não é felicidade, embora embutido no tema depressão, nós não poderemos avançar. Mas a felicidade, em realidade, está dentro de nós, ou não a encontraremos em lugar nenhum, tá? Então, dito isto, diremos que alguns fatores estão invariavelmente presentes na depressão: imaturidade psicológica, comportamento centrado para os interesses materiais, sentimento de perda, ressentimento ou mágoa, sentimento de culpa, obsessão. Dr. Nubor pela manhã lembrou-nos disto. Outras causas psicossociais. Nós tivemos aqui um acidente ferroviário ontem em São Paulo, não foi isto? Imagine o transtorno, as dores tremendas que as pessoas envolvidas estão enfrentando. Psicoafetivas, no relacionamento amoroso entre duas pessoas que se amam num primeiro momento e se odeiam no momento posterior. Socioeconômicas, pensa você nesta grande São Paulo com mais de 1 milhão de desempregados, outro tanto de subempregados, falta dinheiro para o básico, para atender a saúde, a alimentação, a escola dos filhos, o remédio. São situações terríveis. Enfermidades orgânicas podem gerar depressão, como por exemplo um câncer, uma AIDS. A pessoa não estruturada pode abater-se moralmente diante de um problema orgânico, como também uma doença orgânica pode levar à depressão moral. Substâncias entorpecentes, quantos jovens que estão se tornando deprimidos por conta das drogas estupefacientes, o alcoolismo e causas psicológicos e espirituais. Mas retendo ainda um pouco, eu direi o seguinte, meus amores, que todos os depressivos que eu conheço ou têm sentimento de perda, ou ressentimento, ou sentimento de culpa, ou uma dessas duas, dessas três, ou duas, quando não, as três causas convivendo juntas. A imaturidade dá-se porque a criatura, embora esteja num corpo adulto, conserva ainda uma atitude egóica, ególatra, infantil. É alguém que quer colo, muito colo. O depressivo adora colinho. E ele age em relação à vida e às pessoas como o elefante no circo. O circo está condicionado a fazer o número porque o seu adestrador lhe dá doce depois do show, do espetáculo. E muitas criaturas agem assim, amam a Deus, amam a vida, amam a tudo, todos, enquanto tudo e todos lhe atendem os caprichos, as vontades. Quando é contrariada no ponto, pronto, eu já não gosto mais de Deus, e se recusa a viver, matando-se através da depressão, que é um suicídio. Agora sim, para dizer que outras causas concorrem, mas não há como nós estarmos comentando aqui, nem mesmo as anteriores, já estamos mudando de lâmina. Consequências são as mais terríveis, né? Pode afetar o sistema imunológico, a pessoa ficará exposta a doenças, pode gerar enfermidades orgânicas, levar ao suicídio, direto ou indireto.
é fator destrutivo da mente, da personalidade. A pessoa passa, além da depressão, a curtir conflitos de natureza vária. É fator destrutivo, então, e desarticula a vida totalmente. Sendo o deprimido a causa primeira da depressão, ele deverá ser, a partir de um certo momento, o seu primeiro médico. Observando-se, porém, o seguinte: que se a pessoa sair sozinha da sua tristeza, do seu abatimento, isto não pode ser considerado uma depressão clínica patológica, ou será uma depressão suave ou no início, quando a criatura ainda tem capacidade de reação. Mas se depressão clínica, a depressão maior, a criatura precisa de ajuda. Daí a importância do médico, do psiquiatra, do psicólogo, da família, dos amigos, do centro espírita, da parte que nos toca, as casas espíritas. Aliás, abram parênteses para dizer que preciso estar estudando as questões psicológicas para se adequarem às necessidades das criaturas humanas, porque não se pode atender com eficiência um depressivo com alguém trazendo uma aflição momentânea, passageira. Bem, para tratar e até curar a depressão, nós precisaremos buscar a sua causa profunda. Se a causa estiver na imaturidade psicológica, a pessoa terá que se tornar madura do ponto de vista emocional, psicológico. Vamos ilustrar com singeleza e objetividade. Tornar-se madura. Um exemplo. E peço a você que me ajude levantando a mão. Quem aqui é casado, por favor, levante a mão. Meus pêsames. Pode abaixar. Meus sentimentos. Uma vez, aliás, eu me lembrei de uma historieta. Um sujeito viu alguém e perguntou para ele: você é casado? Ele falou: não, eu sou triste assim mesmo. Bom, falando sério, como propõe o Roberto Carlos na sua música, todos nós que somos casados ficaremos viúvos. Você já pensou nessa felicidade? Não? Não? Pois então sorria. Só numa hipótese não ficamos viúvos: se desencarnarmos no mesmo momento, formos para a mesma colônia, estivermos no mesmo padrão vibratório, podermos ficar na mesma casa ou no mesmo ambiente e no mesmo quarto. É muita desgraça junto, né? Eu sei. Muita coincidência. E o Espiritismo diz que não tem coincidência, tá? Pelo menos a regra. Fora isto, ficaremos viúvos. Então, amadurecendo psicologicamente, nos preparamos para determinadas situações. Os que envelhecermos no corpo, perderemos a beleza plástica, a estética, dentro desse conceito vigente. E tantas outras situações, tornar-se maduro. Uma vez eu disse para uma irmã: olha, você vai ficar viúva. Ela já se assanhou toda, ela já se acendeu e perguntou para mim: mas quando? Aí ela perguntou: você é médium? Hein? É o seu guia que está dizendo que ele vai morrer? Note que eu falei que ela ia ficar viúva, não falei que ele ia desencarnar, o que não é necessariamente a mesma coisa, né? Mas nós precisamos entender isto. A qualquer momento ficaremos viúvos. Tenha paciência que o tempo não passa em vão, tá? E olha, mulheres, pelas estatísticas, nós os homens morremos primeiro, tá? Então você aguenta firme, Deus há de ouvir as tuas preces. Agora, lá em casa, eu amo tanto a Joana, que eu já falei para ela: olha, Joana, de tanto que eu amo você, prefiro eu passar pela dor da separação
Que seja minha a dor da viuvez. Que vá você, que você se poupe. Tá? Vamos adiante. Bem, se for alguém muito centrado no material, é preciso espiritualizar-se. Vamos atender os objetivos materiais, terrenos, orgânicos, a família, o trabalho. Mas vamos também encontrar tempo, como diz André Luiz no Agenda Cristã, para cultivar o que é bom, belo e eterno. Vamos nos verticalizar. A cruz do Cristo é bem uma linguagem silenciosa para nós. A trave maior é a trave perpendicular ou vertical, como a dizer-nos que nós podemos abraçar tudo quanto os nossos braços alcançam, mas que o Espírito deve verticalizar-se para dar sentido a tudo e estrutura para o Espírito enquanto na terra. A criatura humana vive muito em função do hoje e de tudo quanto se relaciona ao corpo, e ela então se apega. O sentimento de perda decorre da imaturidade, em parte, do egoísmo, decorre do fato de que a criatura se centra no momento que passa, e o que ela detém, o que ela toca, se constitui o tudo para a sua vida. O Espiritismo vem dizer-nos que os interesses reais nossos estão na alma, nas virtudes, nos valores eternos. Então a sugestão é para que nos desapeguemos, para que, exercitando o desapego, não tenhamos tanto sentimento de perda, porque vem o egoísmo, o sentimento de posse e o apego. Do apego nós vamos para o sentimento de perda quando deixamos de deter o que supunhamos ser nosso. Nós dizemos, a mulher, meu marido, o homem, minha mulher, meus filhos, especialmente a mulher, meus filhos não, meu carro, minha casa, meu isto, meu aquilo, é meu nada. Está nosso, está meu. A qualquer momento nós seremos constrangidos a deixar. Então, mulher, uma sugestão por conta do ingresso do simpósio: quando aquela sua amiga bonita, sensual for na sua casa, que você inveja em silêncio, apresente-a para o seu marido, dizendo: olha, aqui está o nosso marido. Porque vai que você inverte a estatística e desencarna primeiro. Responda depressa. Qual é melhor? O seu marido casar com amiga ou com inimiga? Anda, depressa. Com amiga, você respondeu. Por razões que eu não posso estar aqui dizendo, porque o relógio avança. Desapegar-se. O Espiritismo nos predispõe a estarmos abrindo mão daquilo que é interessante, mas não é essencial. Porque tem pessoa que se deprime porque perdeu o cabelo, o outro porque passou a usar óculos. Claro que há perdas difíceis de suportadas pela desencarnação de um afeto de alguém, mas há perdas de fatores irrelevantes e até perdas positivas que vão nos preparando para a viagem de volta ao mundo espiritual, porque é perigoso para o espírito chegar na beira da tumba com a plenitude das forças orgânicas, físicas, materialmente falando, tudo ali. É interessante que ele vá deixando pelo caminho algumas coisas, desfazendo-se deste fardo desnecessário que não terá utilidade nenhuma no além-túmulo. Quanto às perdas pela desencarnação dos afetos, nós sabemos de sobejo que o Espiritismo matou a morte. Não há morte no sentido de finar-se para sempre. Os nossos amores vivem, nos aguardam, nos orientam, nos inspiram, estão conosco, respiram conosco. Seria fastidioso insistir nisto, porque todos nós estamos mais do que informados da certeza da imortalidade da vida.
para simbolizar o apego. Claro que há beleza em todas as fases da vida, mas a pessoa que se apega à beleza momentânea dentro dos conceitos vigentes, ela está correndo um sério risco de se deprimir quando começarem a aparecer as rugas e outras cocitas más, né? Como outro dia, num trânsito lá em Andradina, eu quase desci do carro e briguei com a mulher. Eu fui gentil com ela, dei a preferência, e ela de longe começou a jogar sinaizinhos assim. Isso poderia me deixar assim, vaidoso, mas eu fiquei deprimido quase, porque já era uma mulher muito sexy, sexagenária. Eu falei, meu Deus, olha, ela já está se achando no direito de paquerar comigo, é porque ela está me vendo parelha com ela. Eu fiquei quase deprimido naquele dia. Prometi a mim mesmo nunca mais fazer favor nenhum para a coroa, tá? Coroa que se dane, que se rale, né? O Dr. Nubor pela manhã já falou do lixo mental. O deprimido é alguém que tem a sua casa mental cheia de sujidades. Cheia de sujidades. Mágoa, por exemplo, ódio, rancor, frustrações, perdas e tantas outras coisas que nós vamos acumulando nesse quarto de despejo que se torna muitas vezes a casa mental. Então é preciso fazer uma asepsia, eliminar o negativo, em linguagem espírita, reforma íntima, transformação moral, polarizar o pensamento, falaremos disso depois, confiar em Deus. O deprimido é alguém que perdeu o endereço de Deus. Deus não é mais a referência da sua vida. Ele se sente só, entregue à sua fraqueza, às suas aflições. Confiar em Jesus, orar fervorosamente. Não nos será possível comentar também nada disto, mas a oração exerce um poder poderoso no tratamento de todas as nossas aflições. Amar. O deprimido, de maneira narcisista, se ama nos outros, e é preciso amar os outros tanto quanto se ama. O Espiritismo é esta doutrina estruturadora, esta doutrina capacitadora, esta doutrina que nos torna maduros, responsáveis, lúcidos, serenos, confiantes na vida, autoconfiantes em nós mesmos, porque nos coloca em contato com a nossa origem, com a nossa destinação. Fala-nos da lei de reencarnação, do progresso, de causa e efeito, do valor da hora que passa, deste templo que é o corpo que devemos estar aproveitando. Buscar o centro espírita por tudo quanto ele pode oferecer. No livro nós explicamos tudo isto aqui de maneira melhor. Amparar-se na família, nos amigos, procurar trabalhar, fugindo da solidão mórbida, transpirar, fazendo caminhadas, cuidando de uma horta, de um pomar, de um jardim, respirando ar puro, para que a energia mental consumida na fixação da tristeza saia pelos poros. Vigiar. Quando Jesus disse vigiai e orai, ele estava dando um conselho de ordem psicológica. Vigiar as entradas, para que as informações negativas não nos assoberbem. Vigiar as nascentes, para que possamos perceber quais os sentimentos que nos emulam diante das atitudes das pessoas, diante do que nos acontece. Vigiar as entradas para não comprometer ainda mais. Vigiar as nascentes para nos libertarmos do negativo. Compreender a dor, que é uma grande benfeitora, uma grande amiga da nossa vida. Cultivar a alegria íntima. Quantos motivos para estarmos alegres, felizes. Quantos que nem poderíamos aqui estar arrolando. Mas além disso direi, alugue filmes, vai rir um pouco, conte piadas amenas que possa desopilar o fígado. E se você achar que não tem mesmo motivo para rir, uma sugestão infalível:
fique nu na frente do espelho. Você vai, e olha assim, você vai ver que gracinha que você é. Olha, não tem como não rir. Agora, outro dia eu não ri, eu levei um susto. A hora que eu me vi, olha, eu falei, já entendi por que a Joana não cura a dor de cabeça dela. Porque, coisinha, eu fiquei abatido aquele dia, viu? Tá? Ser racional. Normalmente o deprimido é alguém que tem muitas ilusões na vida. É preciso então valorizar a hora atual, como diz Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O deprimido espera, mas espera que não acabou ainda não. Você estava achando que era o fim? Você é muito ingênuo ainda, tá? Ou como diz Emmanuel, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Nem o ontem que se foi e nem o amanhã, que será uma decorrência natural do dia de hoje. Quem sabe então faz a hora. O pensamento é formado de pares contrários. Se você conseguir ler, diga o positivo: ódio, o que vem aqui? Ressentimento, boa vontade, medo, aqui depressão, desinteresse, não aqui, entusiasmo aqui, contentamento aqui, falta de confiança, dúvida, medo do fracasso, aqui que está escrito, altruísmo, impureza. O deprimido é alguém que optou pelo negativo, guardou isto na sua casa mental. É fazer uma faxina, tirar isto e tentar colocar isto. Uma doença que tem no nosso mundo é a doença do mas. Eu creio no amor, mas eu creio em Deus, mas eu até creio em mim, mas. Então, se você não conseguir ser tão positivo, diga o negativo primeiro. O momento é de dificuldade, mas eu posso. Responda comigo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Afirmações positivas. Pensar positivamente resolve tudo? Não. E pensar negativamente resolve o quê? Nada. A próxima, sorria, estamos terminando a palestra. Então, na história da humanidade existia um homem que faliu no comércio aos 31 anos, perdeu para deputado estadual aos 32, faliu de novo aos 34, ficou viúvo aos 35, foi a parte melhor até aí, né? Teve colapso aos 36, perdeu para prefeito aos 38, perdeu para federal aos 43, perdeu novamente para estadual aos 46, não é o Lula não, tá? Perdeu depois para federal aos 48, perdeu para senador aos 55, para vice-presidente aos 56, para senador aos 58, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60, Abraham Lincoln. Então por que desistir? Por que desistir? Você já se candidatou a vereador? Então você está reclamando de quê? A próxima, Ricardo. Olha, tudo que eu falei das mulheres foi só para te provocar, tá? Mas consta lá do nosso livro, e rapidamente aqui 2 ou 3 itens. Seja você a primeira pessoa a se amar. Isso vale também para nós os homens. Nem todos gostam de você, eu sei, mas nem todos têm bom gosto. Entendeu? Gostar de você é uma questão de bom gosto. Então descubra um mau gosto e vá em frente. Um dia ele vai descobrir o que é bom.
Respeite-se, encontre tempo para amar, servir, ocupar-se. A próxima, não dá para a gente comentar. Um dia nós viremos aqui só para falar sobre a mulher e a depressão. E aqui está a nossa Mãe Santíssima. 5 minutos. Mãe Santíssima, quando as aflições chegarem, lembremos-nos dela, ou dele. Um momento difícil, daí a momentos a prisão, a crucificação, o processo, a morte ignominiosa. Lembrarmos-nos dele. Gratidão a Deus, de João Cabete. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus.
Depressão é a ausência de Deus na mente, no coração. Sem Deus, depressão. Com Deus, depressação. Um beijo grande no seu coração. Obrigado. Obrigado. Para o mestre. Para o mestre. Valeu.